Quero saudar a todos os nossos alunos com a paz do Senhor Jesus, dizer para os nossos queridos irmãos que é uma alegria muito grande estar me comunicando com vocês, como vosso professor. Espero que os nossos alunos tenham estudado em casa, aproveitado essa oportunidade que Deus nos concede. Não podemos estar presente nos cultos, nos trabalhos da igreja, nas aulas, mas nós temos o livro. Esse livro aqui é um livro também que foi feito para estudar à distância, esclarecer as dúvidas. E também nesse livro aqui, Maneiras e Costumes Bíblicos, o IBAD colocou à nossa disposição as aulas virtuais. São 4 aulas em que a gente consegue estudar cada uma das unidades com 50 minutos e, por sinal, belíssimas aulas que o professor aqui nos coloca. E hoje eu vou começar pela unidade 1. Eu vou corrigir os exercícios com vocês e colocar na internet. Eu só quero dizer para vocês que estudar teologia também é um privilégio do povo de Deus. A palavra de Deus fala lá em Oséias 4:6 que o meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus também fala para nós, né? Errais não examinando as escrituras, não conhecendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala que as sagradas escrituras, orientando o jovem pastor Timóteo, e que ele diz que a sagrada escritura ela é fundamental, ela é essencial para redarguir, para exortar, para corrigir. Ou seja, e nós cremos e vivemos a palavra de Deus. Ou seja, as sagradas escrituras, que é a palavra viva, a palavra escrita de Deus. Neste livro, onde fala de maneiras e costumes bíblicos, o que vem a entender as maneiras e costumes? São o dia a dia, aquilo que fazemos todos os dias, aquilo que colocamos em prática, aquilo que vivenciamos, aquilo que se torna repetitivo, que é passado de pai para filho. Só que nós estamos falando disso de um contexto de 2.000 anos para trás até 3.700 anos atrás. Ou seja, então, é como se a gente pegasse de 3.700 anos antes de Cristo a 2.000 antes de Cristo. E aqui nós vamos ver os costumes. E quais são esses costumes que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar, por exemplo, os costumes como eram os casamentos, como eram os noivados, como era a formação e educação dos filhos, como era caracterizada a sociedade daquela época, quais eram os valores sociais, qual era a formação social, como funcionava, por exemplo, a igreja no Velho Testamento, qual era o costume da igreja, qual era o costume dos profetas, costume dos sacerdotes, dos reis, e até chegar no Novo Testamento, né? Nós vamos ver aqui como é tratada a família, como viviam, como estudavam, o papel do filho, o papel da filha, o papel do esposo, o papel da esposa, o papel do juiz, o papel do governador, o papel das pessoas que viviam naquela época aqui, como eram as festas, principalmente as festas. Agora, tudo isso à luz da Bíblia. O interessante das maneiras e costumes bíblicos é que vai mostrar que esses costumes bíblicos aqui, a Bíblia, ela não vai mostrar as maneiras e os costumes bíblicos dessa maneira. Olha, eu, profeta, ou eu, sacerdote, ou escritor, ou o próprio Moisés, ou o próprio apóstolo Paulo, ou quem é que está escrevendo um desses costumes aqui, eu não ponho assim, nós vamos escrever aqui para você aprender. Não, a Bíblia narra isso como fato consumado. A Bíblia narra isso como uma maneira que aconteceu. Agora, a Bíblia vai narrar tanto os costumes e tanto as maneiras
que são aquelas que são aceitas pelo padrão bíblico, pela ortodoxia bíblica, aqueles que Deus criou e instruiu tanto no Novo Velho Testamento, como também Jesus Cristo e o Espírito Santo no Novo Testamento mostrou, mas como mostra os costumes também, que às vezes eram usados sob a permissão de Deus e que a gente vai entender que não dava certo esses costumes. Por exemplo, um deles, um casamento puro, perfeito, que é formado por um homem, uma mulher, um casamento monogâmico e heterossexual. Ou seja, esse é o casamento ideal. Mas tinha personagens bíblicos ali, até famosos, entre eles eu posso dizer, por exemplo, nós podemos dizer de Jacó, nós podemos dizer de Eucana. Eucana vai mostrar que ele tinha duas esposas. Naquela época, não que era aprovado, mas se permitia. Tem coisa que acontece sob a permissão de Deus. Mas a gente vê os problemas que a Eucana teve com as duas esposas, os conflitos que tiveram. A gente vai ver também os problemas que vai ter também Jacó com as duas esposas, os conflitos que vão ter. Então isso mostra à luz da Bíblia aquilo que é certo e o que não é certo. E a Bíblia vai mostrar para a gente, vai nos ilustrar. Então nós precisamos tomar um cuidado ao estudar esse livro aqui, para não entrar num conflito de dezenas de gerações. Se não bastasse estudar de 3.700 a 2.000 a.C., nós estamos falando de algo, maneiras e costumes, de uma época que não tinha energia elétrica, de uma época que não tinha carros, não tinha arranha-céus, não tinha aviões, telefones celulares, naquela época não tinham telefones convencionais, aquela época a ciência ainda estava atrasada, não tinha medicamentos, em que ainda pessoas morriam por causa de fluxo sanguíneo. Hoje, com simples comprimido de medroxprogesterona, a gente consegue curar esse problema. Então, eu quero hoje falar aqui, focar na unidade 1, que fala a família como projeto de Deus. E a família como projeto de Deus, Deus mostra claro nesse projeto dele aqui, certo? Ou seja, formação social, importância bíblica, e justamente na formação da família, nós vemos que Deus já monta a primeira família composta só de um homem e de uma mulher. E a Bíblia vai falar sobre isso. Vai falar que Deus fez no homem como se fosse uma anestesia. Como foi? O homem teve um sono profundo e da costela do homem Deus criou a mulher. E disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para o homem uma adjuntora, uma mulher que ajuda com ele. E a formação ideal dessa família, certo? Deus vai falar: crescer e multiplicai. Aonde nós entendemos isso? Então aqui na página 185, está escrito aqui na primeira unidade. A primeira unidade fala da formação social e importância bíblica dessa formação social. Preencha as lacunas abaixo. Então, ao criar o homem e a mulher, Deus designou que deveriam. Aí tem dois espaços, você vai colocar num: crescer e multiplicar. Aí continua. Nessa designação, surgiram os primeiros filhos de Adão e Eva. Nesse primeiro formato da família, Deus trouxe alguns, aí responder aí, nesse espaço aí, alguns, vai escrever aí, princípios. Aí continua, que se tornaram base para a constituição da família. Eles podem ser identificados no texto de Gênesis 2:24. Aí tem três espaços. No primeiro espaço a palavra é grande, aí você tem que colocar. Ou seja, heterossexualidade. A palavra é heterossexualidade. A segunda, monogamia. Aí tem um e depois o final da resposta. Unidade do casal. Então as palavras que nós vamos colocar nesse capítulo, nessa unidade 1 aí, preencher as lacunas abaixo, as palavras foram crescer, multiplicar, princípios, heterossexual, monogamia e unidade do casal.
É o que mostra aí. Na unidade 2, continuando falando da família como projeto de Deus, aliás, irmãos, precisa entender que a família é a menina dos olhos de Deus. A família é o projeto de Deus, abençoado. No capítulo de número 2 da unidade 1, coloca só, coloque V para verdadeiro e F para falso. O primeiro está aí. Os pais eram responsáveis pela liderança da família? Sim, biblicamente a gente mostra que os pais eram responsáveis pela liderança da família. Abraão e Sara eram responsáveis por Isaac. Quando você vai observar lá, os pais de Moisés tinham uma preocupação mesmo com ele até 3 meses de idade. Tanto Joquebede cuidava dele como Arão, que era o pai dele. Eram responsáveis por ele, responsável por educar, responsável para criar. A mãe ficava no cuidado mais da filha, preparando a filha para se casar. O pai cuidava do filho. E se não bastasse, ele era importantíssimo. O Senhor Deus pedia que era para ensinar, ou seja, desde a criança nascer, era para repetir a oralidade, ensinar o quê? Todas as tábuas da lei, ensinar a lei inteira, da maneira que ele mostra lá no capítulo de número 1 de Josué, da maneira que mostra no capítulo de número 1 do primeiro Salmos. Ou seja, era importante o homem. Além disso, o homem ainda ensinava para cada um dos seus filhos uma profissão. De acordo com o Talmud, que é o livro, que não é da Bíblia, mas é um livro que acompanha os judeus, que tem as tradições escritas nele, a oralidade que eles aprendem. Lá está escrito, segundo rabinos, o seguinte, que se um pai não ensina uma profissão para o seu filho, está ensinando ele a ser ladrão. Então, o primeiro aí é verdadeiro, os pais eram responsáveis pela liderança da família. A número 2, ela vai ser falsa, porque fala assim aqui, ó, os pais não colaboravam para a formação profissional dos seus filhos. Falso, os pais colaboravam sim para a formação profissional dos seus filhos. Depois, tem o terceiro aí, os pais escolhiam uma esposa para os filhos? Sim, naquela época era muito comum, os pais tinham mais experiência, os filhos obedeciam. Observa que Abraão vai mandar buscar uma esposa para Isaac, lá em Padan-Aram, lá onde está a sua parentela, onde ele vai buscar a esposa de Isaac. Ele vai se casar com 40 anos de idade, e é o pai que vai dar a palavra final, certo? Depois eles falam que, aí esse é o terceiro. O quarto, cada um dos filhos possuía uma posição específica na família? Sim, cada um dos filhos tinha uma posição específica. Observa o primogênito. O primogênito, geralmente, ele tinha uma parte maior da herança. O primogênito sobrava a responsabilidade de cuidar dos pais. E por último, aí depois as filhas não eram preparadas para serem boas esposas e dedicadas ao marido? Falso. A mãe preparava a filha a dedo desde pequenininha, preparava para ela cuidar bem da casa, saber cozinhar, lavar e passar, ser respeitadora, uma boa esposa, uma boa adjuntora para o esposo. É isso. Então, ó, aqui na página 185, no capítulo 2 da unidade 1 ficou primeiro V, segundo F, terceiro V, quarto V e o quinto F. Agora, nós vamos... Todos esses que eu passei para vocês, perdão, irmão, todos esses até agora é o capítulo de número 1. Agora nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 fala assim: o desenvolvimento da vida na sociedade de Israel, a concepção, o nascimento e a formação educacional. Então aqui, virando a página 186, começa assim: outro fato interessante da cultura do povo de Israel era o de muitas mulheres acreditarem que o aborto era provocado por coisas que elas tivessem ingerido, como bebidas e comidas. Irmãos, se você analisar isso daí, até hoje tem fatos que pensam
que bebidas e comidas provocam aborto. Mas naquela época lá, ainda tinha uma crença maior, não tinha ciência, não tinha tecnologia, não tinha ultrassom, não tinha ginecologista, que era um médico especialista em cuidar da mulher por 9 meses. Então a mulher, ela tinha esse pensamento de certas comidas e bebidas, e muitas das vezes elas faziam abstenção desses alimentos, para que os filhos crescessem, desenvolvessem, pudessem dar à luz. Naquela época, a mulher que não podia criar era considerada maldita. Uma mulher que perdesse 1, 2, 3 filhos, a sociedade, não é que era considerada, mas ela já começaria a entristecer o coração, porque parece que ela não conseguia ser uma mulher para o parto. Então aí ficou aborto, ingerido, bebidas e comidas. Já no segundo exercício da unidade 2, preencha as lacunas abaixo. Aí fica assim, ó, no espaço aí, auxiliar. No trabalho de parto, existe em Israel outro espaço aí você coloca, parteira profissional, que dava orientações para aliviar aí tem outro espaço, sofrimento das dores de parto. Ou seja, irmãos, naquela época, e hoje, até hoje, os dias presentes hoje, lá no Rio Branco, eu tenho o meu primo primeiro, que há 20 anos atrás fez ginecologia e foi fazer especialização, ficou por lá, ainda tem parteira. Existe parteira no mundo inteiro, mas naquela época só tinha parteira. E a parteira profissional ela era específica para cuidar do momento final da gravidez da mulher, preparar o parto da mulher e dar a luz para a mulher e cuidar dos primeiros dias da criança junto com a mãe. Então aqui ficou, nos espaços auxiliar, sofrimento, auxiliar é o primeiro espaço, no segundo, parteira profissional e no terceiro, sofrimento das dores do parto. Agora, depois aqui, o terceiro exercício aqui da unidade 2, assinala a alternativa correta. A alternativa correta aqui é a B. Ela fala, a circuncisão era caracterizada pela remoção do prepúcio dos meninos recém-nascidos no seu 8º dia de vida. Sim, a circuncisão, quando eles oravam, cortava a pele do crepúsculo, do membro masculino, do homem, certo? Chamada de circuncisão. Capítulo 3, a partir daqui nós vemos o capítulo 3, vai falar do casamento, da família e da vida cotidiana. E aqui também tem um preenchimento de lacuna. E aqui fala assim, é no casamento que o homem e a mulher passaram a desfrutar das bênçãos de Deus. Reservou para as dimensões da vida espiritual, social e sexual. Os espaços aqui, ele começa aqui, O primeiro espaço que tem aqui, você vai colocar a palavra casamento. O segundo espaço, desfrutar. Terceiro espaço, espiritual. Quarto espaço, social. E quinto espaço, sexual. Irmãos, isso é claro. O homem que é servo de Deus, o homem que ainda não constituiu a sua família, quando eu digo homem, eu estou falando do gênero, homem e mulher, o homem não pode ter relação sexual, o homem não pode ter um relacionamento, porque ele ainda não casou. A partir do momento que o homem casa, ele goza dos seus benefícios. Possamos falar assim, a Bíblia fala que ele passa a desfrutar. E quais são esses benefícios? É o benefício espiritual, o benefício social e o benefício sexual daquilo que Deus criou. Um casamento heterossexual, composto por uma mulher, por um homem, e que constitui esse casamento. Então, fica assim. Já no exercício 2 da unidade 3, fica assim, associe as colunas de acordo com a numeração estipulada. Então aqui tem 3 coisas, irmãos. Aqui tem 3. No número 1 vai falar o que é noivado. No número 2 vai falar que é dote. E no número 3 a festa de casamento, certo? Aqui, geralmente tinha seu início na véspera, quando o noivo, acompanhado de amigos, saía para o cortejo até a casa da noiva, para buscá-la e conduzi-la até a festa. Está falando da festa do casamento. Naquela época era muito comum, quando ia preparar essa festa, certo? E até a festa, apenas dançar. O povo judeu é um povo muito festeiro. Aquele povo ali que consta na Bíblia gostava dessas festas. E juntava o noivo
colocava os amigos do noivo, colocava o noivo no ombro, ia até a casa da noiva e buscava ela para ambos irem para a festa. É isso que acontecia, né? Então o primeiro aqui, a festa de casamento, é o número 3. O segundo aqui está falando assim, ó, era a materialização de um compromisso estabelecido a partir da escolha feita pelos pais da noiva. A escolha dos pais da noiva era que ela ia escolher o quê? O noivado. Ela se preparava o noivado. Os pais entre si reuniam os pais da noiva e os pais do noivo reuniam. Então aqui é número 1. E depois aqui, ó, uma quantia em dinheiro era paga ao pai da noiva pelo noivado ou por seus familiares. É um costume antigo, isso é um costume bíblico, um costume não só bíblico, como um costume dos povos tradicionais, principalmente lá no Oriente. Certo? Essa quantia em dinheiro, o pai da noiva, essa quantia de dinheiro era paga ao pai da noiva, ou seja, a noiva era paga por quem? Pelo noivo ou pelos pais do noivo ou pelos familiares. Os familiares do noivo pagavam ao pai da noiva pelo desfecho desse noivado aí. Mostrava isso daí. Então é número 2. Então aqui ficou 3, 1 e 2. Agora, depois, continuando aqui nessa unidade, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Na primeira coluna aqui, irmãos, vamos associar o que está na segunda. Na primeira coluna está escrito casamento monogâmico, casamento poligâmico, casamento misto e casamento endogâmico. Do outro lado, nós vamos ter que colocar a numeração do 1 ao 4 sobre isso. O primeiro fala, era caracterizado pela união de um dos cônjuges com mais de uma pessoa. Irmãos, casou com mais de uma pessoa é poligamia. Poligamia. Isso é poligâmico. Houve isso na Bíblia, sobre a permissão de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus escolheu isso para seus servos. Então aqui é número 2. Depois, era caracterizado por ser um casamento realizado entre pessoas do mesmo povo ou cultura. Endogâmico, casamento do mesmo povo entre povos. Lá no Velho Testamento, mostra, por exemplo, que os levitas, eles só poderiam casar entre si, porque eles eram o povo escolhido por Deus para a família de sacerdotes, principalmente. Eles casavam entre si. Esse aqui, então é o número 4, casamento endogâmico. Depois era caracterizado pela união de um homem com uma única mulher. Isso aqui é chamado de casamento monogâmico, é o número 1. E por fim, era caracterizado pelo casamento realizado entre pessoas de povos ou culturas diferentes. Casamento misto. Geralmente, também esse casamento não era muito bem aceito e não era vindo. Se dependesse de Deus, isso não acontecia no meio do povo judeu. O povo judeu tinha que casar com o povo judeu. Por quê? Porque é só Israel. O restante ali era quem ali que estava em volta ali? Os povos pagãos. Eram os jebuseus, eram os moabitas, outros povos ali. E Deus não queria esse casamento misto com esses povos, porque esses povos eram politeístas. Então aqui é o número 3. Então aqui ficou, ó, primeiro o 2, o 4, o 1 e o 3. Agora nós vamos aqui para o capítulo 4, a unidade 4 do capítulo 1, relacionamentos e problemas familiares. Irmãos, principalmente vai ter problema familiar. Mostrou aqui que era muito comum problema na poligamia. E aqui começa sobre isso, ó. Preencha a lacuna abaixo. Dessa forma, vemos que a poligamia passou a ser incorporada ao cotidiano dos judeus, de tal maneira que se tornou comum termos marido com mais de uma esposa. Depois, agora o número 2, coloque V para verdadeiro e F para falso. As viúvas eram mantidas pelo filho mais novo, caso já fosse maior. Não, é falso, irmãos. As viúvas não eram mantidas pelo filho mais novo. No Antigo Testamento, o divórcio não era comum entre as famílias. Não, o divórcio não era comum nas famílias. Houve uma época que isso começou a querer virar rotina, certo? O profeta Amós vai combater veementemente isso daqui. Eles davam carta, os homens davam carta de divórcio por motivo à toa, motivo fútil, e às vezes casavam com as mulheres sensuais, mais bem arrumadas, dos povos vizinhos, certo?
E Deus condenou veemente isso. Isso trouxe seríssimos problemas à cultura e ao povo de Israel, porque esses filhos depois não tinha cara dessa sociedade aqui, que era uma sociedade, além de monogâmica, era uma sociedade em que eles criam só num Deus. Então, irmãos, no Antigo Testamento, o divórcio não era comum entre as famílias. Depois, o de baixo vai falar: o adultério referia-se à quebra de aliança matrimonial de um dos cônjuges. Sim, quebra matrimonial. Qual que era a quebra? O meu compromisso com Deus e com a minha esposa é de até que a morte nos separe, e vice-versa dela também. Quando um desses aqui quebrava isso daqui, estava quebrando o quê? Quebrando a aliança matrimonial, que era feita com a esposa, com o esposo e com Deus, com a sociedade, com as famílias. E por último, Israel acreditava que ter muitos filhos estava ligado à maldição de Deus para com uma família ou para com um povo. Meu irmão, essa aqui é falsa. Naquela época lá, as famílias israelitas eram numerosas, porque cria que um monte de filhos, muitos filhos, era a bênção de Deus. Até porque a palavra de Deus fala que os filhos são herança de Deus. Então essa é falsa. Então aqui ficou F, V e F. E por último, nós temos o capítulo de número 5. O capítulo de número 5 vai falar o papel social da mulher em Israel. Interessante isso daqui, o papel social das mulheres. E aqui nessa preenchida de lagunas começa assim: Deus, ao pensar a mulher, não projetou algo de segunda classe ou inferior, mas de jeito nenhum. Isso é antibíblico se alguém pensar assim. Ao homem, mas sim alguém que tinha uma função fundamental para a humanidade e para o plano de Deus ao mundo. Ou seja, Deus criou uma adjuntora para o homem. Se é que eu posso falar numa linguagem de professor, Deus criou uma companheira, um braço direito, aquela que está sempre ao lado do homem. A adjuntora é o nome que a Bíblia traz. Então as palavras aqui para preencher as lacunas é: a primeira, mulher. Segunda palavra, segunda mesmo, irmãos. Terceira, inferior. E quarta, função. Depois, o segundo exercício da unidade 5 do capítulo 1 fala: assinala a alternativa correta. A alternativa correta aqui é a B. Fala assim: tanto o homem quanto a mulher possuem a imagem de Deus contida neles. E depois, na outra página 188, no exercício 3, assinala a alternativa correta. Resposta certa, a letra C. Fala assim, ó: o Mestre Jesus, em todo o seu ministério terreno, sempre valorizou a atuação das mulheres. Sempre, irmãos. Se vocês observar lá, o irmão Lucas, inclusive, ele coloca num dos textos dele, e coloca assim, ó, mulheres que preparavam o ministério de Jesus. Dá a entender ali, o irmão Lucas coloca ali, o escritor Lucas, o evangelista Lucas, ele mostra que sempre que tinham as mulheres que custeavam o ministério de Jesus. Entre elas, ele fala que tem Maria Madalena. Eles falam também que Joana, a esposa de Cusa. Cusa era o procurador-geral de Roma. E entre essas mulheres de outro, cuidava do ministério terreno de Jesus, né? É o que nós vemos aqui, que ela cuidava do ministério terreno de Jesus. Irmãos, esse é os 5 capítulos da unidade 1 que nós acabamos de corrigir. Além de corrigir, eu comentei para vocês e vou colocar os exercícios, vou fotografar aqui as páginas e colocar na internet junto com o vídeo, tá? Deus abençoe vocês. Continue estudando, continue lendo, as aulas estão aí. Se não tem tempo de estudar em casa, põe. Essas aulas, elas foram preparadas, ela ocupa pouco espaço, é só você clicar na aula aí e você estuda a aula em casa, certo? Daqui uns dias estarei colocando a segunda unidade, a partir da semana que vem, Deus permitindo, estaremos com as aulas presenciais. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.